rapidinho, hein? Ó, o primeiro a entrar hoje. Bom dia, Viviane. Bom dia, Odair. Hoje conseguiu entrar aí, né, Viviane? Que bom. Bom dia, Dani. Dani, deixa eu mandar um convite aqui. Bom dia, tudo bem? Tudo certinho aí, né? Quietinha aqui. Bom dia, pessoal. Compartilhar aí pela primeira vez. Recapitulando aqui, a gente está fazendo a leitura desse livro, Uma Vida com Propósitos, e hoje a gente está no 11º capítulo. E se vocês observarem, que está nos acompanhando desde o início, repete muitas coisas, porque o ensinamento de Deus ele não é tão amplo. Se a gente for prestar atenção, ele é mais simples do que a gente imagina. Seguir o caminho dele. Então, vai repetindo algumas coisas, mas cada capítulo tem uma lição diferente. E hoje eu vou começar lendo aqui o 11º para a gente tirar as nossas reflexões. Tá ok? Tornando-se amigo de Deus. Assim como tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz, redentor, Pai, Salvador e muito mais. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutaram uma amizade íntima com ele. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se separando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Jesus disse: Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. A palavra utilizada para amigo, nesse versículo, não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento e ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Deus deseja muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos amigos dele. Conhecer e amar a Deus é nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criação, ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. Faremos um exame de 2 desses segredos neste capítulo e os demais nos próximos. Bom dia, Flaviana. Tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja.
uma vez por semana, ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer um hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas Ele quer mais que um compromisso em sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Orem continuamente. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo qualquer tarefa. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Só precisa treinar a mente para se lembrar de Deus. A princípio, será necessário criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece colocando lembretes visuais por dentro, por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o que estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade, da presença constante de Deus. Esse é o estilo da vida de adoração. E o outro estilo é por meio da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos de meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele disse. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça e não pode conhecê-lo sem conhecer sua palavra. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu, ou memorizando-os e refletindo sobre isso. A meditação é frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso, por pessoas místicas e por monges em cláusulas. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então sabe meditar. Basta que desvie a atenção de seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão as suas preocupações. Deus quer ser seu melhor amigo. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A pergunta de reflexão de hoje: o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Vou repetir, para a gente que anota, né? O que posso fazer para me lembrar mais de Deus, mais vezes de Deus, e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Engraçado, pessoal, essa passagem aqui do... Engraçado, não, é muito interessante. Ele falando sobre preocupação e meditação. Então, eu vejo isso como a fé e o medo. O medo é quando a gente se preocupa com algo que ainda nem aconteceu. Na maioria das vezes a gente tem medo de algo invisível.
de algo que ainda não aconteceu. E aquilo vai nos limitando. Você não age, você não toma atitude porque você está com medo. E a fé é a mesma coisa. Você precisa acreditar em algo que ainda não aconteceu. O que que a gente pode fazer? Tirar esse ponteiro do medo e jogar ele todo para a fé. E isso é prática diária. Aqui no livro já bem diz, você precisa colocar lembretes. Deus não quer estar na sua casa, na sua vida, nos momentos que você tira para fazer oração. Ele não quer só ele estar nesse momento que você coloca na sua agenda. Deus não quer estar na sua vida às vezes que você vai para a igreja. Ele quer estar na sua vida frequentemente, em cada detalhe, em cada trabalho, em cada tarefa, a cada momento. Basta você entender e abrir o espaço para ele. Porque aqui já fala, você precisa colocar lembretes e entender que eu estou aí do seu lado o tempo todo. Quer falar alguma coisa, Dani? Não, acho que falamos sobre isso, né, Vanessa? Acho que na Exatamente. quarta aula, Uhum. e aí falamos sobre isso, né? Como que é importante você colocar lembretes, no seu quarto, na cozinha, na sala, o tempo todo, porque é o momento que você tem ali do hábito e da disciplina, né? Para lembrar que não é que é um absurdo você lembrar de Deus, é porque a pessoa não tem um hábito ali mesmo de lembrar, dele o tempo todo. Eu falo que eu coloco como se fosse um grande amor, você pensar nele o tempo todo. E a disciplina também, porque quanto mais você está em oração, quanto mais você praticar, você vai sentir a presença de Deus ali, vai ouvir as orientações dele com mais tranquilidade. E a meditação te ajuda nesse sentido também, né, Vanessa, de ficar mais calmo, mais tranquilo, entender ali aquele momento que você tirou para meditar e concentrar ali na oração com Deus, né? Então, o tempo todo ali, coloca você ali para pensar mesmo que o verdadeiro sentido, o centro da história ali é Deus. Ele faz toda a diferença na sua vida, né? Eu pego essa passagem aqui pelo seguinte: o que que ele fala? Que Deus, a gente às vezes coloca Deus como um rei, como um criador. E aí você pensa na sua vida. Você conversa com pessoas que você pensa que está acima de você? Provavelmente a gente não tem esse tipo de conversa, porque a gente acha essa pessoa inacessível. A gente não tem esse diálogo com ela. Enquanto você não entender Deus, não entender a palavra dele, entender que ele está do seu lado, que ele quer ser seu amigo, que ele não quer estar lá em cima e você aqui embaixo, para que você pare de fazer essa comparação de ele como muito distante de você, porque ele está aí, ele só está esperando você dar o sinal para que ele acesse a sua vida. É só Às abrir a vezes, porta, né, Vanessa? Só tá às esperando você vezes abrir a porta do seu coração. Às vezes as pessoas estão resolvendo um problema, elas fazem de tudo, elas procuram todos os recursos, mas elas esquecem da principal, de quem principalmente vai resolver isso para elas, quem vai ajudar elas a encontrar o melhor caminho. E aí o que que a pessoa faz? Ela deixa para buscar Deus somente naquele momento de preocupação. E ela esquece que ela precisa se conectar com Ele para Ele entender como que ela faz aquela oração. E aí a pessoa, o que que ela faz? Ó, eu vou buscar a Deus só na hora que eu precisar, porque estou passando um momento difícil na minha vida, mas eu estou desesperado. E aí eu volto a falar daquela frequência que a pessoa precisa ter. Se ela tem uma frequência de busca, de necessidade, ela vai encontrar mais busca e mais necessidade. Ela não vai conseguir acessar o que ela quer. Então, se você joga uma energia ali, que você está vivendo aquele momento, eu estou muito desesperado. A gente estava falando sobre isso ontem, né, Dani? Você está querendo um Ontem. relacionamento. E às vezes você acha que encontra só pessoas ruins na sua vida. Você, eu não dou certo com ninguém, ninguém vem para minha vida, são pessoas ruins. E aí eu falei uma coisa que isso faz total sentido. Você encontra naquele momento uma versão sua que você está vivendo naquele momento. Então, por exemplo, se eu estou num momento de muita necessidade de estar com alguém, E isso, desesperado, né, eu vou Vanessa? encontrar uma pessoa exatamente nessa frequência. E aí, provavelmente, o relacionamento não vai dar certo, né? Ontem eu estava falando sobre todo ser humano
tem algo dentro para ser curado. Enquanto isso não é curado, as coisas não prosperam. Em relacionamento, em dinheiro, em qualquer área da vida, na área espiritual. Se você não se atentar, o que você precisa matar dentro de você, e na grande maioria, provavelmente pode ser um ego, pode ser culpa, a gente se culpa por algo que a gente foi ou fez, né? Ou alguma situação que você viveu, ou você fica ali com o ego muito alto, tratando as pessoas com autoridade, tratando as pessoas com distância, e aí você não entende que precisa se curar disso. Se você não se curar, você é uma pessoa que vai atrair pessoas e relacionamentos com a mesma frequência que você, pessoas não curadas. E não curadas não é de saúde física, material, né, do corpo, porque quando você se cura internamente, você também se cura na matéria, você se cura no corpo. E aí é entender que você precisa estar em busca desse sentimento, dessa emoção, do que acontece aí dentro de você, para expor essa emoção e essa situação para que você se cure. E a maioria das vezes, o que a gente faz? A gente oculta isso, a gente esconde, a gente passa por cima, a gente procura coisas para passar por cima daquela emoção, daquele sentimento que você precisa se curar. E aí a gente vai viver essa vida no automático. E o que acontece? Essas perguntas, essas lacunas abertas nas nossas vidas, a gente não tem resposta. A gente continua naquele loop infinito. Você não consegue as respostas que você precisa, você não encontra pessoas boas, você não anda naquela frequência daquelas mesmas pessoas. E aí é aquilo que a gente fala, né? Você não consegue sozinho resolver o problema de todo mundo. Mas você É, precisa se atentar para o seu para que você ajude as outras pessoas. não sei aqui no grupo, né, gente, mas se alguém conhece, quando você vê uma pessoa que está ali muito nervoso, que está muito impaciente, que está muito amargo, ou muito triste, desamparado mesmo, sem proteção, não tem como Deus chegar perto daquela pessoa. Ela está num estado de um sofrimento tão grande que ela não consegue enxergar Deus e não consegue, Deus não consegue ali aproximar naquele momento ali dela. Ele até quer, mas ela não aceita, né? Ela não está naquele momento ali de abrir a porta da vida dela. Então, toda pessoa que você vê que ela está impaciente, que a pessoa está muito brava, que ela está fora do controle ali, ela não está com Deus. É o momento seu de você pedir o Espírito Santo ali, se você precisar ficar perto dessa pessoa, né? E para ajudar, acalmar aquela pessoa ali, porque realmente ela precisa de ajuda, né? E é um momento, às vezes, que você fala, poxa, eu não estou conseguindo nada na minha vida, e você está vendo que a pessoa o tempo todo está reclamando, fala com ela, chama Deus, pede Ele para poder te ouvir, para fazer parte da sua vida, que todo momento que você está nervoso, que você está impaciente, se você chamar a Deus ali antes de responder ou antes de atacar alguém, né? Que eu falo atacar, porque quando você está muito nervoso, você vai atacar alguém. Chama Deus e conversa com Ele, para Ele acalmar seu coração, para aquele momento ali você está acostumando como lidar com esses tipos, porque toda hora vai aparecer na nossa vida, né, Vanessa? O Com tempo certeza. todo vai aparecer alguma situação que vai tirar você, vai tirar sua paciência, que você vai ficar ali triste com alguma situação. Toda hora você é testado. E aí é o momento de você refletir, ir para um quarto, para um banheiro, para dentro de um lugar, no cantinho, no silêncio, e convidar a Deus para poder. O que está acontecendo com a minha alma? O que está acontecendo com o meu coração aqui? Me ajuda a entender isso, meu Deus, Ô, Dani, antes, só que né? quando a pessoa está nessa frequência que você está falando, é engraçado que ela não consegue exatamente isso. Eu sempre gosto de dizer das estações do ano de novo. Se você está no verão, se você não tem problema, se você não precisa pedir por coisas maiores, pela sua saúde, pela saúde de alguém próximo de você, se você não precisa pedir um alimento, se você não precisa pedir um teto para você morar, você está em alta vontade. Então, se você está nesse momento, nesse verão, você precisa entender como que se comunica com Deus.
Como que você muda essa frequência sua de toda hora pedir, de toda hora necessitar de algo e agradecer e entender o que está acontecendo na sua vida? Porque quando chega um momento difícil, quando vem o inverno, você não sabe lidar, o que a Dani está falando aí. Se Eu só você concordo. aprender agora não é nem eu falo aprender, conscientizar dessa importância tão grande que é abrir seu coração para Deus nesse momento de amor, na hora que chegar a situação de dor ou de uma impaciência ou de uma amargura mesmo da sua vida, que vai acontecer na nossa vida, mesmo que a gente está fortalecido ali, vai acontecer. Só que você vai estar preparado para aquela situação. Você vai estar mais atento na orientação que Deus vai te dar naquele momento e você não consegue atacar a outra pessoa. Porque Deus preencheu tanto o seu coração que você passa por Você cima dá disso, né, amor. Ele Vanessa? está com raiva, você dá amor. Então, eu vejo em cada situação que eu vivo hoje, que eu realmente eu consigo controlar isso, porque eu falo, gente, é Deus agindo na minha vida. E eu fico tempo, meu Deus, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada por essa sabedoria, porque realmente, cada vez mais que você está na disciplina, na obediência de Deus, você está sendo fortalecida, você tá sendo preenchida ali do Espírito Santo. E você vai conseguir resolver todas as situações inesperadas que vai acontecer na sua vida. Só que você tem que estar aberto para Ah, eu isso. acho que a Você tem que Dani dar o primeiro travou, passo, viu? né? Você deu uma travadinha aí. Deu? Ai, Deu. desculpa, você conseguiu Não, sem ouvir? problema. Deu para ouvir. No último passo, acho que você falou foi isso, né? Isso, que vai se abrir o seu coração para Deus, né? Isso é uma disciplina. Falar, eu esqueci hoje. É os lembretes, né, Vanessa, que a gente É. pode espalhar para nossa casa o tempo todo, para você ter isso mesmo, de disciplina, de chamar Deus para sua vida, porque a gente não tem esse costume. A gente não tem essa. Eu falo, Vanessa, não sei se é o costume mesmo, né, de convidar a Deus a todo momento para a sua vida. A gente não tem esse costume, nem dentro da nossa casa, às vezes a gente tem isso. Mas se você colocar lembretes na sua agenda, né, marcar horários ali na sua agenda para você conversar somente com Deus não é a oração diária, é É um importante, hábito, sim. né, Dani? Igualzinho É, mesmo. Que é um hábito que precisa desenvolver qualquer hábito, você precisa ter uma constância ali, precisa ter disciplina, porque todo tempo, todo momento, você precisa lembrar que ele está ali para te ajudar a resolver qualquer coisa, que seja um trabalho, que seja coisas mínimas. E eu te E falo de coração aberto mesmo para todo mundo que está ouvindo aqui. A partir do momento que você fizer isso, com uma semana, eu te falo, tem gente que consegue mais rápido aí, mas com uma semana você já consegue ver diferença nas suas atitudes, no seu comportamento, na forma que você lidar ali com seu marido, ou com sua mãe, ou com o namorado, não importa quem, né? Você já vai se policiando com isso, porque Deus vai preenchendo tanto a sua vida que você fala, gente, não tá em mim mais a tristeza, não tá mais em mim a arrogância, a amargura, né? Porque tá todo mundo vivendo no mundo, Vanessa, hoje que você não tem realmente tempo para nada, você tá atropelando tudo. Você as realmente você tá pessoas não acordando. consideram uma troca dos valores, né, Dani? Elas estão correndo atrás do material, aquilo que a gente estava falando. E ela esquece que nós somos mais seres de energia espiritual do que material. Então, quanto mais você alimenta o material, mais material você vai ter. Você vai ter mais cansaço, mais angústia, mais Você vazio. vai chegando no esgotamento tão grande, e você vai entender que o dinheiro ele é muito importante para a nossa vida. Ele é importante, né? Todos Mas quando nós você temos faz por aqui uma, o dinheiro vem. Quando você faz, cumpre o seu propósito. Quando você isso. descobre que você precisa se curar, é como um imã. O dinheiro vem. É como se uma energia, uma frequência, ela se sintonizasse e aí tudo se encaixasse. Mas enquanto isso não acontece, vocês podem correr atrás do que for. Vocês não vão conseguir se preencher, pessoal. As pessoas só querem ter e esquecem de ser. Ah, eu vi essa mensagem ontem. É, tá É, vivendo exata, sobrevivência, né? A é, maioria das pessoas estão sobrevivendo, não estão vivendo de verdade. porque se Entendendo você o for olhar propósito da hoje, vida. está todo mundo desesperado atrás do bem, né? Do Mas, Dani, dinheiro você ali, trouxe né? uma coisa muito importante, porque
que as pessoas fazem? Se alguém me tratou com amargura, eu Eu vou dar também ela vi. 2 vezes mais, né? E aí, o que é a maturidade? Você ter uma pessoa, você ser uma pessoa com mais sabedoria. É entender que aquela pessoa que está amargurada, ela foi machucada também. E ela é a pessoa, quanto mais ela é amargurada, menos amor ela teve. Exato. Então, eu sei que isso gasta nossa energia, eu sei que isso é difícil, mas é uma missão de cada um de nós. Eu era para Se ser tem assim, alguém tá, gente? amargurado do seu lado, e trata com amor, que talvez essa É, pessoa mude a postura dela. E isso. aí, se você fosse atentar às circunstâncias da vida, a gente seria todo mundo amargurado, né? Porque sempre tem coisas acontecendo nas nossas vidas. Mas será que vale a pena? E Será que aí, vale às a pena? vezes, na dor, né, Vanessa, quando você não tem esse costume ali de ter essa conversa com Deus, aí na dor você quer que Deus ali Isso te mesmo. atende, aí ele não vai te atender no pedido naquele momento que você precisa, e você fala, nossa, para que acreditar em Deus? Para que você foi deixar acontecer isso comigo ainda, né? Você tem essa ousadia de questionar a Deus, mas não é porque você não foi fortalecido ali naquele momento para prestar atenção na orientação de Deus naquele momento. Você teve que passar por aquela dor para você ter aquele ensinamento ali. E Deus não faz isso de covardia com a gente. É porque a gente precisa de ter os ensinamentos e orientações dele na hora certa e no momento certo. Tudo vai acontecer na nossa vida. Não é no nosso momento que a gente quer. Quem quer perder alguma pessoa, alguém na vida? Quem que quer que o seu negócio não dá Perfeito. certo, né, Vanessa? Mas se você agora ter esse costume de chamar a Deus para ser o seu sócio em todas as situações da sua vida, através do amor, na hora que chegar a tempestade, você pode ter certeza que você vai estar fortalecido e você vai ver que vai ser muito mais fácil você passar por essa tempestade, porque você sabe que você tem a proteção, você teve o acolhimento ali de Deus. Gente, é perfeito. Deus é O Wesley que maravilhoso. trazer para a gente que é pessoas feridas, não curadas, ferem. Com certeza são as pessoas que Isso. estão Ei, sentindo isso. Kesli, bom dia. Que bom te ver por aqui. E essa amiga, Isso. que legal. Mas eu acho que só para a gente não entender muito, eu vou falar um pouquinho só sobre a meditação, porque foi uma coisa que mudou muito a minha vida. E aqui no livro trouxe que meditação é um momento de oração, e realmente. Só que quando você está em meditação, em oração, em contato com Deus, é um tipo de meditação. Agora, tem também a meditação que você precisa fazer para se alinhar, para se atentar a tudo que está acontecendo aí dentro de você, que é a meditação com você mesmo. É uma meditação interna que você faz, onde você reflete sobre esses momentos de cura. O que será que tem dentro de mim que precisa ser exposto para ser curado? E é nesse momento de meditação que você consegue expor essa emoção que tem dentro de você. E ele fala que meditação parece uma coisa de outro mundo, né? Uma coisa de monge, uma coisa difícil, uma coisa estranha. Meditação, pessoal, nada mais é do que você prestar atenção na sua respiração, no seu momento presente e se internalizar. Você precisa entender o que está acontecendo aí dentro de você, não é externo. Por que a gente faz meditação sozinho? A gente coloca um fone, a gente coloca uma música. Quem consegue fazer isso, mas quem não consegue, tem meditação guiada, né? A pessoa vai te guiando naquele passo a passo e você vai entender que meditação muda a vida. Meditação serve como remédio, meditação serve como alívio, meditação serve como amor. Meditação muda tudo na sua vida. E eu falo com total propriedade. Você fica mais Porque calmo, mais paciente, mais tudo, sábio. tudo, porque é um momento que você está com você mesmo, que você começa a refletir sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre como você se comporta. E é fácil fazer meditação? Não, mas é simples, é só você tentar. A gente começa se conectando com Deus, a gente faz nossas orações, conversa com Ele como um amigo, porque Ele é um amigo, Ele não está lá em cima e você está embaixo. E depois faça
uma conversa com você. Conversa com os seus sentimentos, com as suas emoções. Coloca um foninho, vai no YouTube, pesquisa lá, meditação guiada. Tem várias. Escolhe uma que você se identifica com ela e começa a fazer e depois me conta o resultado disso, pessoal. Começa com 5 minutos, 10 minutos diário. Vocês vão entender o que é uma coisa que muda tudo nas nossas vidas. É essa proximidade de Deus, você ser amigo dele e você meditar. E meditar é você ser amigo de você mesmo, é você ser mais próximo de você mesmo. Porque com essa correria que as pessoas estão andando, nessa vida louca, a gente se afasta cada dia mais de Deus e da gente. A gente esquece a nossa essência. A gente deixa a nossa essência, nem sabe aonde. É muito difícil voltar depois na nossa essência. Então, eu acredito que se você começar a instalar esses hábitos na sua vida, vocês vão começar a ver os resultados que você procura. Tem gente que está em busca do dinheiro e constantemente só que se preocupa com isso, provavelmente não vai conseguir nunca. Você não vai conseguir prosperar nunca, porque isso vem cheio de respingos. E se você consegue alcançar esse dinheiro, com a mesma proporção que ele vem, o vazio que tem dentro de você também vem. Então, o dinheiro, ele muda a pessoa? Não. Ele só expande o que a pessoa já é. Então, se você já tem um vazio, se você não se curou, se você tem emoção aí dentro que te incomoda, que te atrapalha e você consegue fazer mais dinheiro, esse vazio expande. Ele vai aumentar com total certeza. E aí, fulano mudou porque ganhou dinheiro. Não. Fulano mudou porque ele expandiu o que tinha dentro dele. Fulano é arrogante porque ganhou dinheiro. Não. Ele já era, mas Já quando ele era. tinha dinheiro, você não prestava E atenção. só vai entender mesmo quando ele saber o seu verdadeiro sentido do propósito, para depois, naturalmente, o dinheiro chegar até você, né, Vanessa? Sim. Quando você entende de energia, é muito interessante. Porque se você está na energia da busca da necessidade e você esquece das pequenas coisas, não vem mais. Eu falo assim, quando às vezes a pessoa fala sobre dinheiro, que é uma coisa que as pessoas falam muito, mas às vezes elas estão precisando tanto do dinheiro para pagar uma conta, para resolver um problema, que elas ficam naquela energia da necessidade E do desespero também, do né? desespero. E o que acontece? Ela tem mais daquilo. A nossa energia, ela sempre vai onde a nossa atenção está. Se você está atento às suas dívidas o tempo todo, você vai ter mais dívida. Se você está atento à sua doença, você vai ter mais doença. Se você está atento aos seus problemas, você vai ter mais problemas. Boa pergunta, né, Vanessa? Aonde que você está hoje Onde depositando está a a sua sua atenção? energia? É. Onde está a atenção? Porque a energia está total virada para lá. E eu já passei por isso, a gente se preocupa muito com o problema. E aí o que acontece? A gente potencializa o problema que a gente tem. E aí, o que você faz? A primeira coisa para resolver um problema, foca na solução. Escreve o problema, 50% está resolvido. Quando você tem clareza daquele problema, você começa a achar soluções. E é muito mais fácil. Mas qual que é a nossa dificuldade? A gente tem dificuldade em ter clareza sobre as coisas. Tem gente que, se for falar da vida financeira, a pessoa até ela sai de perto. Tem gente que você se perguntar para ela quanto você ganha, qual que é o seu salário, a pessoa acha que você ofendeu ela perguntando aquilo. Então, será que é sobre alguém que está perguntando ou será que é a pessoa que está recebendo essa pergunta? Às vezes, as coisas, quando nos ferem, é mais sobre a gente do que sobre a pessoa que nos feriu. Então, se você às vezes quer julgar o outro, entenda que é uma percepção sua, não dessa pessoa. Você julgar ela não muda nada na vida dela. Está mudando dentro de você. O que você precisa observar. Por que eu estou apontando isso nessa pessoa? Porque tem O algo mesmo aqui que eu dedo para preciso procurar. você, como é que fala, Vanessa? Quando você aponta o dedo, Três na para ve- trás, né? isso, nossa. Você para E na hora de fazer esse é um julgamento. exercício muito bom para as pessoas entenderem do que elas precisam se curar.
Olhe para o outro e veja o que nele te incomoda. Porque o que te incomoda nele é o que você precisa curar dentro de você. Às vezes a pessoa se deu bem na vida, conseguiu alcançar seus objetivos, e aí você desperta algo aí dentro que se chama inveja. Que aqui no livro tem um capítulo a falar disso, mas a gente não vai aprofundar, que a gente está finalizando também. Mas uma forma de você se tratar, uma forma de você se curar, é olhando para o outro e vendo o que te incomoda nessa pessoa. Porque o que incomoda não é o que ela faz, é o que está aí dentro de você. E aí, quando você se cura, quando você muda, quando você melhora, automaticamente você consegue mudar a atitude das pessoas ao seu redor. E você fica mais consolidado. Não tem aquela questão de cada um que chega do seu lado muda a sua opinião. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Exatamente. O Kesley, né, Dani? Isso. Falar e ouvir Deus deveria ser a regra diária em nossas vidas. Ah, obrigado, Kesley. É isso aí. Deveria ser, na verdade, sim. Ele é tão bom que ele nos dá o livre-arbítrio. Se É. você quiser ouvir, ele tá aí. Se você precisar dele, ele tá aí. Mas aí, se você também não quiser, tá tudo bem pra ele. Só que uma hora você vai precisar dele. Uma hora. De Não novo, a tem como, metodologia, Vanessa, uma hora você cedo vai ou entender que você precisa se tarde, consertar. você vai saber que o verdadeiro, para você preencher esse vazio que está dentro do seu coração, não é com dinheiro, não é realizando todos os seus sonhos, é somente com Deus. Até você aprender isso, você vai ficando ali lutando, assim, será que eu mesmo? Nadando Será que você vai contra a ficar? correnteza. A metáfora Isso. do rio. Mas não tem como. Você pode ter certeza que a mudança na sua vida, nesse vazio que você está sentindo, é você permitir abrir a porta do seu coração e deixar Deus entrar. Gente, eu te falo, te garanto que a sua vida vai fazer todo sentido em todas as áreas da sua vida. É. Não tem O como, exercício porque diário hoje, vamos deixar essa regrinha pro pessoal aí, né, isso. Dani? Vamos pensar o É, seguinte, pessoal, hoje, na sua vida, faz o exercício no dia de hoje. Todos os momentos que eu viver hoje, nesse dia, eu vou me lembrar de Deus. Se eu for tomar um copo de água, eu vou falar assim, nossa, Deus está aqui. lembra dele e Essa água está agradece. abençoada. Obrigado por eu estar bebendo essa água, porque tem muita gente que não tem água para beber. É. Obrigado pelos alimentos que eu tô comendo, que eu tô ingerindo, porque tem gente que não tem. Obrigado pela cama que eu tô deitado. Então, obrigado pelas pequenas coisas, porque ele entende que o que está fazendo para você tem relevância. E aí ele vai te dar mais daquilo. E se você não conseguir fazer isso, porque você está todo dolorido aí, você está cheio de dor, pede colo a Deus. Pede colo a Deus e fala: Deus, eu quero hoje ter a sua proteção. Eu quero hoje sentir a tua presença na minha vida. E você pode ter certeza que Ele vai te acolher, Ele vai. Lógico que você vai fazer isso de coração aberto, né? E pedir esse acolhimento. Que você vai ver também a diferença, porque às vezes você está tão cheio de dor que você não consegue aí fazer esses lembretes aí diários, né? Mas você pedindo isso a Deus para Ele te acolher, te abraçar ali, te proteger nessa hora, aí você já vai começar já a abrir o seu coração para essas transformações que vai acontecer na sua vida diária. Eu sei que é muito bom desabafar com um amigo, mas o primeiro amigo que você deve desabafar é Deus. E ele sabe de tudo, mas ele espera uma atitude sua. E aí você precisa contar para ele o que está acontecendo. Faça esse exercício no dia de hoje, coloque nos lembretes, coloque no seu celular, Coloca na sua agenda. coloque na agenda, tem um horário para conversar com ele Isso. e deixa a sua vida, entrega para ele. E a segunda coisa que eu quero deixar para vocês fazerem, pessoal, de dever de casa, é observar onde está indo a atenção de vocês. Porque a sua energia, a sua dedicação, a sua vida, todo o seu eu está indo para lá. E talvez é por isso que você não está conseguindo sair do lugar onde você está. Talvez é por isso que você não está conseguindo alcançar as coisas que você almeja aí para sua vida.
tá bom? Certinho? Pessoal, Gente, uma excelente quinta-feira para vocês, abençoada aí, viu? Um forte abraço. Obrigada aí pela oportunidade de todos aí presentes, viu? E um lindo amém. dia para vocês aí. Pessoal, muito obrigado pela participação. Parabéns para quem realmente quer melhorar a vida, quem quer encontrar as respostas, quem acorda no silêncio do dia, quem não pega a perturbação do mundo, né? Fácil acordar cedo? Não, todo mundo queria acordar tarde. Mas é muito mais fácil você acordar por escolha do que por necessidade. Eu deixo os parabéns aí para quem está aí. Viviane, gratidão mais esse lindo dia. Muito obrigado também, Viviane, por estar aqui. E cada soldado resgatado aqui vai resgatar outro soldado. Então, é um exército que a gente vai formar de pessoas que se curaram, de pessoas que entenderam o verdadeiro sentido aí da vida. E aí, quem estiver na live, chama alguém para participar com a gente amanhã. A gente está aqui de novo, 5h17. Eu sei que às vezes é muito difícil mudar sozinho. E sempre tem alguém do nosso lado que precisa dessa mudança. Talvez você possa fazer esse convite para alguém ter, que esteja aí do seu lado, ou que seja uma pessoa que você sabe que precisa. O nosso propósito é construir esse exército. Não é mesmo, Dani? Isso aí, Excelente gente. dia, pessoal. Ótima quinta-feira para vocês. Só tirar um print aqui, né, Dani? Isso, porque nós estamos aprendendo ainda, né, Vanessa, nos Agora prints. vai dar para ir. Aí, deu certo. Obrigada, Então, muito gente. Um obrigada. ótimo dia para Obrigada, Dani. vocês. Obrigada. Obrigada, querida. Beijo. Um abraço, Com até mais. Deus. Tchau.